Tá gravando. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. E com a senhora, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu pôr aqui no cantinho, que eu estou gravando, eu aprendi, fiquei tão feliz. Ai, adoro aprender coisa nova. Todo mundo se matando lá por causa da gravação do Meet, né? Daí um professor me ensinou a gravar com recurso de jogos. Eu gravei uma vez e deu certo. Vamos ver agora. Achei muito bom. Então tá, eu vou começando, Ai, não posso começar. Eu pus a tarde aqui que eu queria ir falando já do plano de aula, que fala das avaliações, tudo. Mas eu tenho que esperar. Pus 3h30. Me contem o que vocês estão estudando mais aí. Quem está pegando mais pesado? Anne, bem-vinda. Então, por enquanto tá tudo bem, professora. Ainda não tá muito pesado, não. Bacana. Gente, eu separei para vocês, já pus até lá no Meet, lá no AVA. Eu separei um tema para trabalho, Maria Eduarda, bem-vinda, que tem tudo a ver com vocês. Deixa eu até mostrar aqui meu livro novinho. Eu estudei esse livro, daí perdi ele, alguma coisa na vida, e depois comprei outro, porque adorei o livro. Esse livro é dos Nuers. Os Nuers, eu vou explicar direitinho, um pouco lá da África, uma tribo africana. E este livro fala, é o antropólogo Evans Pritchard. Ele foi para lá, é antigo. Ele morreu em 73, então ele deve ter escrito isso na década de 50 e tal. E é um povo que vive numa região onde tem muita chuva, tem o período de chuva e o período de seca. E daí eles têm que mudar a vida completamente no período de chuva e no período de seca. E desde que eu cheguei em Tocantins, 2004, eu faço uma analogia com esse livro, né? Que nós vivemos, claro, em condições muito melhores, mas o período de chuva e o período de seca. Mas como nós não estamos tão vinculados a essa vida com a natureza, isso não nos afeta tanto. Nos afeta, mas nem tanto. E como vocês são de agrotecnologia, eu falei, eu vou dar esse livro para eles trabalharem nos seminários, porque eu acho que vai ser legal para vocês. Bem bacana, para ver durante dentro de uma perspectiva nova, essa relação com a natureza. Eu acho que vocês vão gostar, né? Porque eu queria dar a sociologia, mas voltada em algum aspecto a disciplina de vocês, né? A área de estudo de vocês, né? Como eu vou dar outro livro para o pessoal de informática, que tem a ver com o sistema, com informática e tal. Então, acho legal. É um livro relativamente pequeno, já está aí, já coloquei lá no AVA, tá? É um livro relativamente pequeno, mas eu pus a aula direitinho que eu vou falar dele, mas vocês vão dividir em grupos e ver quantos grupos formam e a gente divide os capítulos, porque eu sei que tem aqueles que vão ler de todinho e tem aqueles que vão ler só os capítulos para fazer o trabalho. Então não faz mal. Tem os dois serão bem-vindos. O que vocês acham dessa proposta? Pode ser, professora. Boa proposta. Eu acho interessante a gente... Mesmo porque hoje é tão importante a questão da natureza, né? Do ambiente nosso, da preservação e tudo, então eu acho bem interessante que a gente
trate de temas relacionados a isso, né? Qual da área de vocês. Então tá, 3h30 eu vou apresentar só um minuto, o nosso plano de aula. E eu só não coloquei ainda a forma da... Vocês estão vendo? Ah, não, agora sim. Tirar isso daqui. Aqui, ótimo. Tá visível aí? Como que tá? Sim, não? Talvez. Tá sim, Tá professora. Ok. Então vamos falar um pouquinho disso. Ian, Felipe, bem-vindos. Eu sugiro que vocês depois abram no Ava esse plano de aula e tenham pertinho assim para acompanhar, para saber cada semana o que vai acontecer, quando tem avaliação, quando tem trabalho, essas coisas todas, tá? Então, nós já começamos a semana passada com a apresentação da turma e com o levantamento dos temas que vocês estudaram em Sociologia 1. Hoje eu vou fazer a apresentação do plano de aula. Né? E vou falar do surgimento da sociologia, né? Como surge o estudo da sociedade, que nós denominamos a ciência, que nós denominamos a sociologia. Eu fiz o levantamento com vocês e com a turma de Info, que também estudou com o professor Isaías e teve o mesmo conteúdo. Então, eu achei que a gente poderia focar um pouquinho nos clássicos da sociologia, porque eles são importantes para vocês, né, na formação de vocês, e também para o Enem, né, porque eu acho importante vocês estarem preparados para o Enem. O livro que eu coloquei de sociologia, ele é excelente. Eu sempre falo isso, mas é para que vocês saibam. É muito bom e vale muito a pena vocês terem salvo num lugar que dê acesso para vocês estudarem para o Enem, que é bem bom mesmo. Então, a aula que vem, nós estudaremos Augusto Comte e o surgimento do positivismo. Vou falar até de um colega meu que só estuda Comte, ficou na França 1 ano estudando Comte, muito interessante. Vou ver se ele tem algum texto que fala do Comte, assim, numa linguagem bacana para passar para vocês, que ele no Brasil hoje é um dos maiores estudiosos. Eu acho que o maior, ele ganhou um prêmio, que ele escreveu um artigo em francês, ele ganhou um prêmio de 1.000 euros por esse artigo no Instituto de Comte, né, para você ver que o cara sabe disso. Então, eu vou falar do Comte, né, e do positivismo, depois do Émile Durkheim, que é um discípulo de Comte, mas ele que transforma a sociologia numa ciência nos moldes que nós temos hoje. Porque Comte dá o pontapé inicial, porém ele depois faz do positivismo uma religião, mistura um pouco as bolas lá, que também é homem do seu tempo, as coisas não estavam tão bem delimitadas assim, né? Mas enfim, a gente fala disso. Depois, na outra aula, dia 17 de fevereiro, vamos falar de Durkheim. Eu pus 2 aulas para cada classe que merece, né? Na nossa formação, a gente estuda pelo menos 6 meses cada um desses autores, né? Então, imagina, 2 aulas não é nada, mas tudo bem, já ajuda. Então, vamos falar de Durkheim, dos fatos sociais, né? O que são os fatos sociais.
Depois, dia 24 de fevereiro, eu vou introduzir para vocês este livro. Eu vou falar desse ponto, falar da introdução desse livro, a importância dele, para que vocês se preparem para o seminário, tá? Que vai ser o seminário, por enquanto, se nós estivermos no modo virtual, o seminário vai ser a nota do primeiro bimestre. Se não, nós vamos ter o seminário e a avaliação, né? Se estivermos presencial. Mas como a gente não sabe ainda se vai estar presencial ou virtual, eu fiz para ter essas duas possibilidades, tá? E nós estamos discutindo isso direto dentro do IFTO, porque há uma expectativa, porque o IFTO fez um programa de que, baixando a não sei que nível, o nível de transmissão, sei lá, eles têm tudo, né, a gente começa a voltar aos poucos, né? E a expectativa é que voltasse agora. Porém, ontem já deu uma alta, né? E falam que em fevereiro vai continuar em alta e só em março em queda. Não sei, tá aí totalmente em aberto, totalmente em aberto. Mas enfim, eu tô louquinha para voltar, viu? Ou louquinha para sair para a rua. Então, nesse dia que eu vou orientar, falar do livro, nós vamos já separar os grupos e colocar o que cada grupo vai fazer e tal. Por isso eu sugiro, como vocês já tiveram o primeiro ano, vocês já têm grupos formados ou não? Não, professora, é melhor criar outros. Ah, é? Então tá, porque então já vamos pensando aí entre vocês, se tiverem afinidades, porque eu quero grupo, a princípio, de 4 pessoas, tá? Mas, porque eu acho assim, se forem 4 pessoas, a gente divide mais o livro e fica mais tranquilo para cada grupo. Se começa a fazer grupão, primeiro que uns nem olham, né? E outros só carregam o bonde, e daí fica muito conteúdo para cada grupo. Mas eu gostaria então de 4 pessoas, tá? Então tá, passou em fevereiro, lá em 3 de março, eu vou falar de Max Weber. Nossa, o Weber, eu acho que a teoria dele é bem compreensível, ela é bem entendível, porém ele é dos autores que tem a linguagem mais complexa, porque ele já está na academia, né? Ele já é do século XX, do comecinho do século XX, e ele tem uma preocupação muito grande do rigor da ciência. Então, imagine um cientista lá no começo do século, o quanto ele é preocupado com esse método, né? Para que não se confunda a ciência com o senso comum e tal. Então, o texto dele é um texto meio árido, mas a teoria dele é bem legal. Agora, tem um texto dele... Ai, eu não separei aqui. Ai, deixa eu ver se aquele... Aqui, vamos ver se tá aqui. Teste. Aqui. Também tem em Ciência e Política, 2 vocações. Esse texto é de uma linguagem muito legal e muito fácil, porque esse texto, são 2 palestras que ele fez na universidade. Uma falando da vocação científica e outra falando do que é essa figura do político, né? Então tem uma linguagem bem acessível, que é uma fala. E eu acho que vale muito a pena, todo mundo que gosta de ler deve ler esse texto,
porque vê essa coisa que eu acredito muito, que assim, a academia, a universidade, todo mundo deve ir, passar e ter o diploma, mas se dedicar à ciência não é para todo mundo. Eu acho que é um perfil como ser qualquer coisa, né? Como ser médico, ser advogado, é uma vocação mesmo, né? E ele diz que na política também deveria ser uma vocação. Então é bem legal esse texto. Depois eu passo a referência e ponho para vocês lá no ar. Mas nesse semestre nós não trabalharemos com ele, tá? Ok. Daí nós vamos trabalhar o conceito depois no dia 10 de março, de ação social. Então, em Durkheim a gente vai trabalhar o fato social e em Weber nós vamos trabalhar a ação social. São duas categorias importantíssimas da sociologia, importantíssimas que vocês saibam, dominem e tal. Vocês já tinham visto alguma coisa sobre isso? Não. Alguém já estudou isso? Acho que não, professor. Ok. Não, é bem importante que estudem isso, tenham essa referência aí no ensino médio, tá? Depois, no dia 17 de março, a gente começa com o Marx, né? Então, nós vamos ver em Marx como surge, quem é o Marx como homem do seu tempo, não é como o diabinho aí que aparece no discurso, né? Mas como homem do seu tempo. De onde vem a teoria marxista, esse conceito de socialismo e comunismo, né? De onde vem? Daí tem um texto muito... De quem é o texto? Vou procurar. Que fala... será que é da Maria Helena Chauí? Que ela fala que o comunismo, desde o Império, é usado... Não, no Império não, porque não tinha nem... Mas a esquerda, né? Usado de maneira pejorativa, de maneira como se fosse comer criancinhas. Isso é bem antigo na história do Brasil, sabe? Sempre tem esse apelo na história do Brasil, criando esse estereótipo da esquerda, né? Então, nós vamos entender bem esses conceitos para não falar que o Brasil vai virar um país comunista. Pode virar um país bagunçado, quer dizer, bagunçado já é qualquer coisa, mas não comunista, porque ser comunista é um conceito muito determinado, né? Muito certinho. Não é o caso, não tem nem resvala por esse caminho, é outra coisa. Então, nós vamos daí, na outra aula, no dia 24 de março, vamos ver o conceito de superinfraestrutura, de modo de produção, o conceito de mais-valia, que são esses três, pelo menos, são conceitos chaves dentro do marxismo, e eu acho importante vocês terem. Tem um monte de conceitos, né? Marx, ele conceitua trabalho, trabalho não pago, um monte de coisas. Porém, o capital é enorme, né? Eu não estou com o capital aqui não, porque o edifício é enorme e hoje tem tudo na internet. Eu acho desnecessário para vocês nesse momento. Mas pelo menos esses conceitos de como ele vê a sociedade, como ele imagina a sociedade, é bem interessante para que vocês sejam meninos e meninas bastante bem informados e façam uma boa prova do Enem, uma boa redação, né, que conta demais. Então, assim, no primeiro bimestre, né, nós vamos trabalhar basicamente com os clássicos da sociologia e o que é a sociologia e tal, para que vocês tenham um entendimento muito claro dessa nossa disciplina, dessa área do conhecimento, desse viés da ciência, né? Então, nós vamos trabalhar bem isso. Daí, dia 31 de março, nós faremos a nossa avaliação.
Se for virtual, será a apresentação do trabalho. Se for presencial, nós teremos uma avaliação convencional, que eu não sei como farei ainda, porque eu tenho que pensar. E colocamos aí o seminário em outro momento, a gente pensa nisso junto. Até aqui tudo bem? Tá fácil? Tá difícil? Como que tá aí? Até aqui tá tudo bem, professora. Tá suave na nave, né? Não tá complicado não, né? Até aqui. Não, é tudo muito fácil. Sociologia é fácil, porque é o que a gente vive, né? É só olhar para a nossa realidade e entender um pouquinho mais. Daí nós vamos trabalhar no segundo bimestre conceitos, temas da atualidade. Claro, nós temos que trabalhar temas da atualidade para que vocês tenham um arcabouço aí da sociologia para funcionamento tal no Enem, essas coisas todas, né? Então, nós vamos trabalhar o conceito de minoria e a importância da luta das minorias nesse conceito, nesse mundo contemporâneo, né? O quanto isso surge, porque antes eram todos gente, né? Tudo é gente, tudo junto e misturado. Daí, dentro do marxismo, eram proletários e burgueses, e depois, no mundo contemporâneo, surge esse conceito de minoria, né? E por que a gente fala que as mulheres são minoria, sendo que elas são mais de 50% da população na maior parte dos países? Então, porque há um conceito específico sobre isso. E porque a importância dessa reiteração o tempo todo de direitos e uma série de coisas, né? Imagina se os indígenas não lutarem pelos seus direitos, eles não tinham nem o nome mais disponível, né? Mas enfim. Daí nós vamos trabalhar com outro tema da atualidade, que é a questão do latifúndio e reforma agrária, né? Nessas eleições próximas agora, um dos candidatos, o Lula, fala em fazer reformas, né? Que ele não vai vir aí para fazer acordos, mas sim reformas, e sempre é um discurso que aparece a tal do medo da reforma agrária, né? Daí fala em reforma agrária, fala, vão dividir a tua casa, né? Esses absurdos daquele mito do comunismo, horrível, mas enfim. Daí nós vamos falar um pouco disso, né? Eu sei que é um assunto um pouco espinhoso, mas para vocês que estão nessa área da agroindústria, é bem importante que a gente tenha claro, até para tomar partido, né? Até para saber o que realmente é importante e o que não é. Então, são duas instituições, que o latifúndio é uma instituição, no Brasil, então, é a mais valorosa no momento, né? E a reforma agrária é uma forma de pensar o mundo de uma maneira diferente, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil e outro país no mundo que nunca tiveram nenhum tipo de reforma agrária. Quem tiver oportunidade, ou por bolsa, ou por curiosidade, ou por, sei lá, de qualquer país europeu, vai ver que toda a agricultura lá é feita, para a gente, eu nem sei o que falar, em lotes, em terrenos de 1000 metros, por exemplo, né? Isso é um sítio, isso é uma finca, e daí eles têm uma maneira muito interessante de produzir e compartilhar os equipamentos, as máquinas agrícolas, de construir os silos que sirva aquele
montante ali naquela comunidade de proprietários de terra. O próprio proprietário é que ara a sua terra, com o trator que ele compartilha ali com os companheiros, né? Hoje com essas máquinas super desenvolvidas, e toda a agricultura é feita dessa forma, né? Então, maior produção, melhor aproveitamento da terra, já tudo bem pensado. Isso porque esses países todos passaram pela reforma agrária, né? Até pela própria dimensão do território, né? Nos Estados Unidos também já passou por reforma agrária, tem propriedades maiores, mas não grandes igual nós temos aqui no Brasil, né? Eu acho que alguns estados americanos são maiores, os demais são bem menores. E elas são muito bem aproveitadas até quem gosta de agricultura e aprender as tecnologias lá americanas são bem interessantes, né? Enfim, daí nós teremos uma aula segunda-feira, que é uma aula para corresponder, para fechar o calendário, né? Então, uma aula fora do dia aí. Então, de certo, essa aula, se for ou tivermos voltados a presenciais ou não, é uma aula que vai ser colocado no ar à disposição de vocês, porque, claro, tem outras aulas, segundo, não podemos ter essa aula presencial, né? O síncrona. Então, nós vamos falar de Estado e governo, fazer uma diferenciação, qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo, mas uma coisa bem pontual para que vocês tenham esse conhecimento, não confundir Estado com governo, não os símbolos da nossa nação, do nosso Estado, como a bandeira nacional, ela não pertence a um governo, né? Ela pertence a toda a população, porque faz parte da nação, e a nação é composta pelo Estado, pelo povo, pelos símbolos nacionais, pelo território, e os símbolos culturais e tal. Então, isso é bem importante para que a gente saia dessa lambança que fizeram no nosso país, que é misturar tudo. Tudo virou ideológico, virou política, é horrível. Então, eu acho importante vocês saberem. Depois nós vamos ver o conceito de cidadania e os deveres e obrigações do cidadão, né? Eu achei tão bacana que hoje eu vi uma notícia, uma fala assim, nossa, como foi em momentos como esse que a gente vive no mundo, né, de pandemia, da Covid e tal, a gente vê como a distribuição da vacina é desigual entre os países, né? Daí nós percebemos que o Brasil, ela vacinou mais que os Estados Unidos. E isso se deve a um fator, que é a presença do SUS, né? A África, pouquíssima vacina, a Índia, muito precária, mesmo produzindo vacina, essa vacinação em massa ainda não se efetivou de uma maneira mais efetiva e tal. Agora, a China a gente nem pode dizer que, nossa, a China é o país top 1, né? Nem tem como ela deve ultrapassar em algum tempo já os Estados Unidos, até na economia. Enfim, mas eu acho que perpassa muito por esse conceito de cidadania, né? O quão felizes nós somos por termos o SUS e por termos pelo menos em alguns aspectos ainda preservados esses direitos do cidadão, né? Em contraponto a isso, nós temos as nossas obrigações e vamos trabalhar disso. E uma das nossas obrigações como cidadão é preservar os bens públicos. Isso é uma obrigação sine qua non, né? Se nós não lutarmos
pelos nossos bens, por essas coisas todas, nós não teremos como continuar tendo esses bens, né? Sempre na política é uma força dos dois lados, uma luta de querendo tirar direitos e a população lutando por direitos, sempre em qualquer lugar do mundo, né? Mas enfim, então por isso nós vamos ver essa questão da política. Esses temas de política eu coloquei porque eu vi que é o momento de a política vai aí reinar o nosso debate, principalmente no segundo semestre, né? Então nós temos que ter bem claro aquilo que é importante na política para que a gente até possa se posicionar, ou pelo menos não falar bobagem, não vir com aquelas palavras que são horrorosas, enfim, para a gente saber um pouquinho do que está falando. Daí vamos ver por que a democracia entre os sistemas políticos é ainda a melhor escolha, né? Apesar de ter um monte de problemas que continuará tendo, mas ainda é a melhor forma de se organizar a sociedade contemporânea, né? Diferente da antiguidade e que você tinha, imagine o que é Atenas perto do mundo hoje, né? Que você poderia até ter um tipo de democracia direta e hoje é impossível essa forma de democracia. Mas se fala nessa democracia participativa, nesse representante local, né, nesse voto distrital, o que é isso? Então a gente vai falar um pouco aí do que é a democracia e porque ela é tão importante para nós, né? Depois eu escolhi de fazer seminários com alguns temas relevantes dentro dessas questões da política, né? Que é o voto facultativo, financiamento de campanha, propaganda eleitoral, corrupção, bipartidarismo ou multipartidarismo, social-democracia, neoliberalismo e parlamentarismo. Por que eu escolhi esses temas? Porque todos esses temas têm dois lados. Nunca, quando a gente estuda a sociedade, a gente vê que nunca ela é unilateral, só de um lado. Aqui está a verdade, né? A busca da ciência, da filosofia tem uma só verdade. Porém, todas essas verdades têm o seu contraponto, né? Esse é o outro lado da moeda. Então, eu gostaria que vocês, nos seminários, conseguisse expressar esses dois lados, né? Que fizesse seminários dinâmicos, onde uns defendessem um lado e o outro, para mostrar esse contraponto, e não para levantar esta bandeira, né? Então, por exemplo, voto facultativo. Tem gente de tudo quanto é lado que defende, tem gente de tudo quanto é lado que é contra o voto facultativo. O porquê disso, né? O financiamento de campanha, por que o financiamento público ou privado de campanha? Porque uns defendem um modelo e outros. Quais são os problemas de um modelo e de outro? Então, são coisas bem importantes para que vocês tenham muito, muito claro para depois continuar aí a vida já com essas categorias muito bem entendidas, né? Porque o que nos mata é a ignorância. Ignorar a realidade, ignorar todas essas coisas todas, né? E por fim, eu vou falar um pouquinho do presidencialismo e do parlamentarismo, que são duas maneiras de organizar o governo e são mecanismos dessa democracia representativa, né? Com os poderes, equilíbrio entre os poderes e tal. E também sempre há uma série de divisões. E 2 de junho, se tudo correr bem, a gente já faz a segunda avaliação e tal.
Perguntas. Fernando? Nem dúvida também, professora. Oi? Sem dúvidas, professora. Sem dúvidas? Gostaram do programa? Sim. Então, aí vocês depois amadureçam aí o que acham bacana, o que não achem, façam críticas. Professora, nesse ponto eu gostaria de ver isso, gostaria de saber aquilo, tá? Eu sou bem tranquila e aberta aí aos debates, viu? Não sou, tenho minha posição, mas sou bem flexível em ouvir todos os lados da vida, porque as ciências sociais é isso, né? A gente vê todos os lados da moeda. Ok, então é isso. Eu gostei muito do programa, porque eu acho que tem a ver com a área de tecnológica que vocês estão se formando, e ao mesmo tempo dá esse conhecimento necessário e básico para vocês, né? Como eu não sei qual vai ser a programação de vocês no terceiro ano, né? Então, eu acho legal já deixar esse fundamento aí bem feito para que vocês entrem no terceiro ano e na sociologia, mais como para colocar mais coisas, estejam bem preparados do Enem. Eu falei já que eu acho, nossa, as ciências sociais em geral é o que mais cai no Enem, assim. Em humanas, tudo que a gente fala em filosofia e sociologia cai no Enem. É muita coisa correlacionada, porque é o mundo, né? Não tem como. Então vai pegar uma questão de história, tem uma abordagem que nós já vimos em filosofia e sociologia, geografia, tudo está interligado à sociologia e filosofia. Então, se dediquem bem, porque isso, pelo menos nessa área da humanidade, a gente trabalhando bem, vocês terão um bom desempenho aí, né? Nesse campo, tá? E isso, eu falo, se dedique a isso, estuda em química, em matemática e física. Ok, então vou interromper aqui e vamos para a aula de hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida quanto à avaliação, quanto aos grupos? Professor, Oi, Gustavo, eu vi tua carinha passando, mas não estava na minha tela aqui. Fala. eu vou dar uma saidinha aqui, que eu vou ajudar meu avô a carregar um saco de milho. Daqui a pouco eu volto de novo. Sociologia é Se tiver mais acabado. importante. É porque o velhinho precisa de ajuda, professor. O velhinho tá dando conta de nada mais. Sem problema, volte, porque nós Daqui a podemos pouco eu entro de chamar, novo. tá? Sem Tá. problema. Ok, então deixa eu colocar aqui nossa aula de hoje, que já está lá no AVA, né? Então, hoje no AVA tem o plano de... Opa, vou passar aqui, não consigo. Tem o plano de estudos, NUERS e a aula de hoje. Depois eu coloco a nossa aula gravada, tá? Que se Deus quiser vai ficar ótima. Aí onde está? Apareça! Não quer aparecer.
compartilhar aqui. Então, eu fiz a apresentação da aula, né? Eu sempre faço, então eu acho legal que vocês vejam, revejam, serve como um guia também de estudar os tópicos, né? Eu não coloco todo o conteúdo aí, porque tem o livro e tem a gravação, onde tem minha fala, mas tem o esqueminha que dá para estudar, né? Então, essa aula de sociologia é voltada para vocês de agroindústria, né? Daí eu pus uma fala aqui da Hannah Arendt. O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. A cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo. Muito bonito, né? Muito verdade, muito legal. Alguém sabe quem é Hannah Arendt? Não? Então vou falar um pouquinho. Ela é uma estudiosa de ciências sociais, né? Ela é uma judia que se dedicou a vida a estudar a questão da repressão, dos regimes fascistas, do nazismo, até pela sua afinidade cultural, né? Então ela quer saber, ela tem um livro chamado Consciência Humana, ela quer saber o que este advento, né, da consciência humana que permite que haja ações tão inexplicáveis como esse governo de exceção que foi esse regime horroroso que foi o nazismo, né? Então o foco dela é esse. Mas ao mesmo tempo ela nos enche de esperança, porque da mesma maneira que a gente tem a possibilidade de fazer o mal, nós temos também a possibilidade de fazer o bem, né? E é tão lindo isso, porque o ser humano pode fazer qualquer coisa, até o infinitamente improvável. E este renovar dessa possibilidade de agir no infinitamente improvável, ela renasce a cada nascimento de um ser humano, né? Então isso é muito lindo, muito, muito, muito profundo e muito lindo, né? Que nós somos seres bastante detentores de poder quando nós nos vemos com essa capacidade de fazer qualquer coisa, né? O ser humano, imagine, para vocês terem uma ideia, qual é o maior mandamento aí de todos os seres vivos? Quem responde essa? Tem nem ideia qual é a maior determinação de qualquer ser vivo, seja animal, planta, o que for? Isadora, Maria Luísa, tem alguém aqui ou só eu? Tem aí, professor. Fernando, que bom, Fernando, que está me ouvindo. Eu sempre acho que ninguém me ouve, Fernando. O que você acha, Fernando? Qual é a maior determinação de todos os seres vivos? Acho as coisas dinossauros. Mas assim, o que o ser vivo, seja ele qual for, o que ele mais luta? Como assim? Que ele mesmo? Qualquer ser vivo vive numa luta constante para quê? Para viver, exatamente isso.
Então, a maior determinação de um ser vivo é continuar a vida, né? Em todos os sentidos. Cuidar da prole. Por exemplo, uma abelha, quando ela te pica, ela morre. Mas é para manter a colmeia, né? Então, todas as determinações genéticas, mentais, todas, de manter a vida, não é isso? Faz sentido, Fernando? Ô, Giovana, que bom que você está aqui também, gente. E o homem é o único ser vivo que rejeita a vida, no sentido, né? Por exemplo, ele é determinado, ele para viver precisa comer, precisa tomar água e tal. E ele morre, por exemplo, por não comer. Ele acaba com a sua vida por uma ideologia, por um amor. Então, o ser humano, ele é muito diferente nesse sentido, ele é muito específico, ele é muito singular. E essa singularidade, ela se renasce a cada ser que nasce. Olha que legal! Por exemplo, uma pessoa vai para a guerra e pode pôr a sua vida por uma causa, por uma... Nossa, o ser humano, ele põe muitas coisas acima da sua vida, né? E isso torna bastante singular. Fora as bobagens, né? Porque também põe o dinheiro acima da sua vida. Eu acho muita graça em algumas coisas. Por exemplo, o dono do Bradesco, hoje imagine, o Bradesco é uma empresa, né? Uma Fundação Bradesco. Ele era Aguiar, como chama? O dono do Bradesco, Aguiar. O nome do dono do Bradesco. Amador Aguiar. Ele morreu quando? Em 91. Então, Amador Aguiar, ele era o dono do Bradesco. Só ele. Antes tinha isso ainda, né? Mesmo que tivesse parte da empresa na Bolsa de Valores, tal, em ações, ele tinha a maioria absoluta do Bradesco. Antes dele morrer, e ele morreu com quantos anos? Vou falar já aqui. Ele é de... Nossa, morreu com 87 anos. Antes dele morrer, ele fez a Fundação Bradesco para que a fundação continuasse com o Bradesco, com medo dos herdeiros brigarem, venderem o Bradesco, sabe? Desmantelarem o Bradesco. Isso faz sentido para vocês? Giovana? Faz. Faz sentido ele fazer uma fundação para que o Bradesco continuar? Sim, mãe. Mas não, em termos de vida, eu acho que não faria muito sentido. Tipo, para ele, né? Se for para a família, faz sentido, né? Continuar. Mas agora para ele... Não, a família achou ruim, porque a família queria pegar a grana. Daí a fundação não deixou. Oi, Gustavo, que bom! Olha que interessante. Então, o ser humano é o único ser que está lá com 87 anos preocupado em manter uma empresa acima
da sua prole, da sua vida, dos seus familiares, entendeu? Manter uma marca. Isso não faz nenhum sentido, porque até que tenha vida depois da morte, não há como levar o Bradesco, né? Não, então é muito subjetivo, porque o homem é feito de o que nós achamos que, por exemplo, é importante, o dinheiro, essas coisas, na realidade não é, são símbolos. E estes símbolos é como nós nos fazemos perante a sociedade, como a sociedade se faz perante o mundo, né? Por exemplo, alguém está vendo um pouquinho do debate lá da Rússia, com qual é o país que ele está brigando lá? Que não quer que entre nas Organizações Unidas lá? Alguém está vendo essa notícia ou não? Ucrânia, muito bom, né? Daí eu vendo ontem o Jornal Nacional, né? E eles, essa disputa toda, claro que tem um monte de interesse atrás disso, não é só pela soberania russa ou da ucraniana, tem venda de armas, tem um monte. Professora, que eles estavam querendo mais guerra? Isso, eles querem meio anexar a Ucrânia ou impor uma série de restrições da Ucrânia e tal. Daí eu vi o Putin, né? Eu falo que o meu sonho de consumo é fazer uma consulta com a dermatologista do Putin, porque o Putin está com 69 anos e parece um soldadinho de cera, de tão perfeitinho que ele é. Baixinho, né? Mas perfeitinho, assim. A pele reluz. E o Putin está no governo russo, ou ora como primeiro-ministro, ora como presidente, ora como sei lá o quê, desde que ruiu a União Soviética. Ele já era da União Soviética, né? Ele já era lá, fazia parte do regime. Então, quando eu vejo o Putin naquela soberba, né? naquela empáfia, eu acho isso, ele é muito símbolo da Rússia, né? Ele é muito, o russo é um povo bem diferente. E hoje a gente sabe um pouco da cultura russa, porque temos acesso à literatura sempre tivemos, mas a filmes, uma série de coisas que vêm da Rússia. Então essa coisa do russo ser diferente, ela ultrapassa, não tem nada a ver com o socialismo, nada. Sempre o povo russo foi assim, né? Tem um ethos que fala esse jeito de ser que é bem diferente. Então eu acho assim, assim como o Klein, né? Aquela que é lindíssimo, né? Diz que o metrô russo é um dos mais lindos do mundo, se não o mais lindo do mundo, por causa da sua arquitetura, obras de arte, a limpeza e tal. São símbolos que perpassam esse poder do povo russo, né? Assim como o Putin é um símbolo do povo russo, entendeu? Então, quando o Amadeu Aguiar, ele preserva o Bradesco acima da sua própria vida, da sua própria prole, da sua própria continuidade, né? Ele quer que continue o Bradesco, tem a ver com esse símbolo que o Bradesco que lhe dava poder, né? Então é como perpetuar o seu poder, né? Então não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de quanto gastar, quanto comer, ou quanto vestir, ou quanto de conforto, nada disso. E isso nós fazemos com tudo, né? Com roupas, com celulares, com automóveis, com moradias e tal. Não, tem muito a ver com símbolos que essas coisas passam do que o valor das coisas, né? O conforto, a utilidade das coisas.
Então, em busca desses símbolos que sejam importantes para o conjunto social, é que o homem faz coisas que, para nossa racionalidade ou para aqueles estudiosos de biologia, não faz nenhum sentido, né? Porque o objetivo maior dos seres vivos é a vida, né? E a propagação da própria vida, né? Mas o homem é capaz de morrer na glória do que viver na vergonha, né? Por quê? Porque para ele esses símbolos são maiores que a própria vida, né? Faz sentido para vocês isso? Dá para entender um pouco? Faz sentido, professora, para aprender. Dá sim, professora. O homem prefere morrer com honra. Isso. Por isso que quando nós falarmos aí em algum momento sobre corrupção, por exemplo, é um fato bem interessante que a maior parte dos políticos não roubam para andar de jet ski, né? Eles roubam para perpetuar o poder, porque eles têm que pagar muita gente, eles têm que manter muitas coisas. Eles têm que ter muito dinheiro para se manter, para ganhar eleição, para ficar. Tanto que eles são capazes de empenhar toda a sua fortuna para dar continuidade ao poder, né? Que muita gente acha que roubam pelo luxo. Não é pelo luxo. O luxo é esses babacas que gastam, compram camarão em cartão corporativo. Isso é bobagem. Mas eles movem muito dinheiro para a perpetuação deles e dos seus aliados no poder. Então, sempre também em busca simbólica do poder mesmo, que é um grande atributo da sociedade moderna, né? Da influência. Imagine aí os influencers, essas coisas, o quanto poder que eles detêm. Chega uma hora que não é mais dinheiro, né? É poder mesmo, é interesse, influenciar e levar consigo, tanto que chama seguidores, né? Parte da população. Então é bem interessante esse aspecto. Isso tudo tem a ver com a sociologia, né? E essa fala da Hannah Arendt. E daí dizer, mas quando surgiu a sociologia, né? Daí eu coloquei aqui, o homem sempre refletiu sobre si e seu grupo social. Sempre ele esteve preocupado, claro, com a sua vida e com a sociedade que ele vive. Porém, na sociedade antiga, não havia espaço para uma reflexão sistemática, para um questionamento sistemático. Vocês imaginarem, lá na época dos faraós, você acha que não havia quem questionasse o próprio poder, a própria divindade do faraó? Claro que havia, mas não havia espaço naquela sociedade para que esses questionamentos florescessem, para que esses questionamentos fossem sistematicamente feitos, estudados, pensados, né? Então, por isso que nós poderíamos dizer que alguma forma de sociologia, do estudo da sociedade, sempre teve, porém não como ciência, não como dentro de uma classificação do conhecimento, nesse sentido não, né? Por quê? Porque não há como você ter uma ciência onde há mitos, onde há tradição, onde há religião. Quando você fala, por que você faz assim? Eu faço assim, nós vamos ver isso em Weber também, né? Eu faço assim porque minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, e minha vida inteira faz assim, meus filhos farão assim. Isso é a tradição, né? E as sociedades antigas são baseadas nas tradições, são baseadas nos mitos de origem, são baseadas na religiosidade, né? Então não há como contemporizar toda essa
essa forma de se organizar socialmente com o próprio questionamento da sociedade, né? Mas há um marco no século V a.C., que é o advento da filosofia. E não é importante só ali, é porque graças ao surgimento da filosofia, lá no século V, que nós podemos ter o Renascimento depois na Europa e depois o Iluminismo na Idade Moderna, dando início à Idade Moderna. Então, o advento da filosofia, né? Em filosofia nós devemos ver isso lá no segundo semestre, o advento da filosofia permitiu que se sistematizasse esse pensamento crítico, que se separasse a razão da fé mesmo, né? Tanto que a gente fala assim, olha, cada coisa na sua caixinha. Aqui nós estamos falando de ciência. E ao falar de ciência, nós estamos utilizando a razão, né? A lógica que a filosofia desenvolveu, todo um pensamento lógico possível a comprovação pelo próprio argumento de uma verdade, mesmo que transitória. E também ali na filosofia já se criou alguns paradigmas, algumas verdades, por pensar na própria sociedade, na própria humanidade. Então Aristóteles já fez esse princípio, né, que o homem é um ser que vive em conjunto, ou seja, o primeiro que fala o homem é um ser social é o próprio Aristóteles. Nós somos seres sociais, formados pela nossa sociedade. Por isso nós superamos qualquer especificidade genética. Tanto que a medicina mesmo fala, você tem na tua família, qualquer um que for no médico vai falar, tem problema cardíaco na tua família? Tem problema de câncer na tua família, né? Tem uma série de elementos que nos dão predisposição genética, até de algumas doenças neurológicas, mentais, etc. Porém, porque eu tenho o gene lá do coração, eu tenho, que na minha família tem muito problema de coração. Eu tenho o gene do coração, quer dizer que eu vá morrer do coração? Não, porque meu estilo de vida, o meu viver em sociedade se sobrepõe às determinações do DNA. Daí tem eu tenho o gene lá do câncer. Mas se eu nunca fumar, se eu tiver uma vida super regrada, quer dizer que obrigatoriamente eu vou desenvolver esse gene? Não, não quer dizer absolutamente nada ter o gene. Então, o homem é um ser absolutamente social. E isso já é colocado por Aristóteles. Nós somos formados pela nossa sociedade. E essa formação que os clássicos vão falar, né, vem em forma da nossa cultura, uma série de coisas que o Durkheim, o Weber e o Marx tentarão explicar de como a gente é formado aí, né, como vira esse ser. A sociedade, o bem comum, daí se fala lá na filosofia, eles estão muito preocupados, os gregos, com o bem comum. E este bem comum é o bem da sociedade. Não é o bem de Sócrates, não é o bem do Platão, não é o bem de Aristóteles, tanto que Sócrates era o grande filósofo, né, dessa escola ateniense, e ele era um homem feio e pobre, né? Imagine que na Grécia
em desencontro a todos esses valores gregos, né? Que é a riqueza, é a propriedade e a beleza. Porém, o homem super respeitado. Por quê? Porque ele tinha na sua distribuição de conhecimento, no seu sistema, na sua filosofia, esta preocupação em formar este homem que fosse um homem em prol, em favor do bem comum. Tanto que ele fala, né? Primeiro conhece-te a ti mesmo, né? Como que você vai formar um bem comum social se nem a ti você se conhece? Se você não conhece nem a você mesmo, você é uma pessoa levada pelo todo. E a gente não é assim até hoje. Quando eu falo a gente, somos todos nós, porque é fácil falar num aspecto da vida. Maria vai com as outras, olha aí, falando essa bobagem e tal. Mas eu falo perante a imposição da moda, perante a imposição do diálogo, dos costumes, né? Hoje, quem consegue... Vocês conhecem alguém que consiga viver sem celular? Acho que não, professor. Eu acho... É bem difícil. Fala, Gustavo. Só o lembrei usava menino. Porque antes, há 10 anos atrás, as vovozinhas não usavam celular, tinha um telefone fixo, né? Não tinha a senhorinha lá que não usava. Hoje não, mesmo que não use o Zap, apesar que todos usam, tem essa capacitação, né? Esse instrumento de comunicação e de tudo mais, de relação com o mundo. Então, nós somos... Oi, Gustavo. Eu só uso o telefone fixo. Quem, teu vô? Ele não... Quantos anos? Tem 60... Vamos quebrar. Nossa, da Isadora também. Não, mas são fora da curva, porque até as vozinhas, mais vozinhas, já usam tudo celular. E se não usa nada, usa Anne. A minha usa o celular digital, mas a minha também. O professor, a minha avó nunca WhatsApp, digital, não sei o que. E um dia ela deixou de irmã nela. Que raiva! Eu tenho uma avó que quando chegar lá na casa dela, nem vai mais chamar, porque ela só fica no Facebook lá, no vídeo. Ai, que raiva, Gustavo! Não, a minha sogra... Eu acho que ela tá com 87 anos. Ela fala com todos os filhos por videochamada e quando não liga para ela em videochamada, ela acha ruim, porque ela quer falar com todos os filhos todos os dias com videochamada, entendeu? Quase 90 anos. E assim, normal. Então, minha avó, professora, ela tá viciada no jogo, que quando eu vou pra lá, ela dá 2, 3 da manhã jogando. Amor, isso te faz mal. Ela fez o celular dela agora e a minha filha disse que nunca ia usar, que não queria aprender. Gente, eu tenho horror a jogo no celular. Horror. Não, eu já falei, né? Eu não gosto. E meu marido joga o dia inteiro. Ele joga paciência, agora joga assim. Gente, eu tenho... Nossa, eu fico irritadíssima. Nem nas redes sociais eu fico, assim, no Instagram, Face, essas coisas eu não fico. E o WhatsApp é impossível, né? O dia inteiro você tá lá. Vem um monte de coisa, boa e ruim, tudo por WhatsApp.
Mas é nesse sentido, né, que nós somos esse ser social e um ser do nosso tempo. É impossível você se desconectar, né? Até pouco tempo atrás, você ainda, imagine, deixava o celular em casa, saía tal. 5 anos atrás ainda eu fazia isso. Hoje, meu Deus do céu, se vê o celular em casa, o povo acha que você morreu, que foi fazer alguma coisa errada, porque como deixou o celular em casa? Tem que voltar para buscar, senão tá perdida no mundo, né? E assim, até para ir nos lugares, eu agora voltei aqui para Paula, eu não sei mais lugar nenhum, porque eu já acostumei em pôr lá no Waze, né? Para me levar nos lugares. Eu falo, pelo amor de Deus, eram lugares que você ia normal, sem Waze, sem nada. Agora tudo, falo, manda localização e me manda lá no negócio. Então, são condicionamentos sociais que nos impõem comportamentos que são impossíveis nós não cedermos, né? Então, nós temos que criar todo um arcabouço mental, racional, crítico, para colocar limites a essas imposições sociais. Senão a gente enlouquece, né? Porque a sociedade põe, não, você tem que comer não sei o quê, beber não sei o quê, vestir não sei o quê, morar não sei aonde, que se nós nos deixarmos levar por todos esses condicionamentos, a gente não perde completamente a criticidade, né? Completamente. Nós temos um pouco de vida e de alma fora desse contexto. É muito difícil mesmo. Então, lá a filosofia, 500 anos antes de Cristo, já tinha essa percepção de que o homem é um ser social e ele é levado por essa sociedade. Mais ou menos conforme ele conheça a si, conheça, claro, segundo os filósofos, a própria filosofia, né? O próprio jeito de ser humano, né? Para não se deixar levar. Depois, na Europa medieval, nós temos novamente a hegemonia da religião, né? Tem falado do Império Romano, que vive várias fases, a filosofia continua parte do Império Romano, depois um panteão de situações com Deus, sem Deus e tal. Mas na Idade Média, na Europa medieval, se torna novamente um Estado religioso. E daí se retoma o domínio da Igreja Católica como hegemônico. E o pensamento crítico, todo aquele que questiona a Igreja, ou questiona os dogmas da Igreja, eles não são bem vistos, tem momentos que são inimigos, são bruxas, são demônios, são uma série de coisas que se persegue sistematicamente qualquer organização do pensamento que esteja fora da Igreja Católica, né? Eu gostei dessa figurinha porque mostra toda a corte aqui aliado com os religiosos, né? Tá lá o rei, com o bispo, com o padre, com tudo aí junto e misturado. Então há pouco espaço para o nascimento do pensamento crítico. Tanto que se chama o Iluminismo, deu à Idade Média o nome da Idade das Trevas. Trevas como a Idade da Escuridão, em oposição à Idade da Luz, que seria o Iluminismo. Hoje se vê como não se vê tão assim, porque muita coisa foi pensada e criada na Idade Média, né? Se não na Alta Idade Média, que é no começo da Idade Média, mas no final da Idade Média já estavam borbulhando aí conhecimentos, teorias e indagações sobre a própria vida e a vida na sociedade, né?
daí vem o renascimento cultural, que é esse tempo de estudar. Então, a igreja, como eu falei para vocês, toda a realidade, ela é dual, ela é paradoxal, né? Tem o bem e o mal dentro dela. Então, a própria igreja católica tem todo esse arcabouço de poder, de riqueza, mas, ao mesmo tempo, ela guardou todo aquele conhecimento até então produzido, né? Queimou um pouco em momentos de grande piração total, grande desequilíbrio, mas enfim, quem guarda todo esse conhecimento é a própria igreja. E com essa ápice também desse poder da igreja, os religiosos estudaram muito, tanto que os religiosos da Igreja Católica ainda estudam muito, né? Então, eles estavam muito preocupados em ter um pensamento religioso atrelado a muito conhecimento de tudo aquilo que é vivido. Então, eles estudam até hoje, a filosofia, os outros povos, outras possibilidades de vida. Eles, com as cruzadas, foram para o Oriente e não só fizeram comércio e tudo mais, mas também absorveram conhecimento de outros povos, né? Então, por isso que quando renasce essas ideias, retomam a filosofia, renasce o pensamento reflexivo, por isso que é renascimento, né? Nós temos toda essa possibilidade de retomar isso, porque esse material não só estava guardado fisicamente pela igreja, como também estava sendo estudado por parte da igreja. Claro que parte da igreja não queria nem saber, só queria saber de mandar, e de poder, e de dinheiro, e de riqueza, e de tudo. Mas parte da igreja também estava preocupada em aprofundar o conhecimento, pela ligação com o divino, mas também por conhecer profundamente o próprio homem e a própria sociedade, né? Então, dos marcos aí do Renascimento, que é de 1469 a 1507, é Maquiavel que ele escreve O Príncipe, que é outra leitura obrigatória de vocês, e ao escrever O Príncipe, ele desvenda como se organiza o poder político. Tem que ler sempre Maquiavel. E ele fala que o poder político se dá pela força e pela virtude, ou seja, pela habilidade do governante e pela força militar do governante. Então, você quer conquistar. Se a Rússia quer conquistar a Ucrânia, ela precisa ter habilidade e força. E Maquiavel fala isso o tempo todo. Então, que o poder político, a partir de Maquiavel, já não é visto como uma designação divina, porque até para que um rei tivesse apoio da igreja, ele tinha que ter habilidade, tinha que ter articulação e tinha que ter exército para se livrar de seus inimigos. Então, Maquiavel, ele abre essa possibilidade, essa janela para dizer: nós fazemos a nossa política, nós fazemos os nossos governantes. E faz assim, assim, assim. Ele dá um manual. Serve até hoje, né? Todos os políticos leem Maquiavel e tem Maquiavel. Não sei se todos, porque tem uns que são tão ignorantes que nem leem, nem sei se leem, né? Se sabem ler, mas enfim. Assessoria lê, com certeza. Então, Maquiavel é um marco do Renascimento porque é aquele que traz de volta
este saber fazer o mundo através de categorias da razão e não mais do divino. Daí vem, alguém já teve contato com o príncipe, com Maquiavel e tal? Não. Não, professora. Então procura lá, e você com essa armadura é perfeito para isso, Fernando. Que é uma leitura bem interessante, bem interessante. Daí vem Francis Bacon com método, já com método científico, desenvolvimento do método científico e outros, né? Nicolau Copérnico com a teoria heliocêntrica, que a Terra não é o centro do universo, Kepler com as órbitas aí dos planetas, Galilei que confirma que a Terra não é o centro do universo, depois ele desmente, mas ele confirma. Vessalio, que é o pai da moderna anatomia, já desenha os homens, né, como que é o corpo humano. Servette, Harvey, o mecanismo da circulação sanguínea. O Giordano Bruno falou que o universo não era estático e a Terra não era o centro do universo também, mas foi queimado, não desmentiu antes. Mas ele agregou essa teoria da Terra não ser o centro, com todo o movimento do universo, né? O Descartes, que a gente fala Descartes, com o antropocentrismo, né? Penso, logo existo, todo o método cartesiano. Então, foram todos pensadores que surgem, né? Que aparecem a partir deste momento social e histórico que permite esta reflexão do mundo, né? E a partir do Renascimento é que se tem campo fértil para o nascimento das ciências e entre elas a sociologia. Eu vou passar um pequeno vídeo, agora é pequeno mesmo, que fala aí de uma maneira bem legal do surgimento da sociologia em si como ciência, e daí a gente finaliza, tá? Ok, vocês? Como tá? Henrique, tô vendo o teu nome aqui. Tudo bem? Ok. Tudo bem por enquanto, professora. Joia, então chame a turma aí, vão chamando enquanto passa esse vídeo, que depois disso eu farei a chamada, tá? Interromper o vídeo, já que o povo saiba. Por aqui no começo, só um minutinho. No fim, coisa. Se podemos aprender algo com a sociologia, Pronto. Abrir aqui.